Fala aí, galerinha do oitavo ano. Você que também não é do oitavo ano está aqui para assistir esta videoaula. Seja muito bem-vindo. E agora, sem mais delongas, vamos a ela. O Segundo Reinado, parte 2. Sim, pessoal, já vimos a parte 1 do Segundo Reinado, que foi a proclamação, não, foi a chegada de Dom Pedro II até o trono brasileiro. E agora nós vamos ver a sequência deste reinado de Dom Pedro II. Na aula anterior, nós terminamos falando da questão da abolição da escravidão aqui no Brasil, já que a Inglaterra pressionava o Brasil a acabar com a escravidão para que o mercado brasileiro, o mercado consumidor brasileiro crescesse e assim pudesse crescer a margem de lucro inglesa ao exportar seus produtos industrializados. No entanto, o Brasil lucrava bastante com o tráfico de escravos e também com a escravidão aqui no Brasil. E esses escravizados afrodescendentes e africanos que estavam aqui no Brasil, eles não ficavam quietinhos também, de maneira mansa. Eles tinham suas formas de resistir à escravidão. E uma dessas formas era através da cultuação dos seus deuses, das suas divindades, de maneira disfarçada, ou seja, eles pegavam os santos da Igreja Católica e veneravam esses santos. E entre outras resistências culturais, como por exemplo o jongo, pessoal, o jongo que é uma dança, um ritual africano, afrodescendente e que era praticado por esses escravizados. Outra forma de resistência era o envenenamento dos senhores, para que os escravizados pudessem fugir para os quilombos, principalmente os quilombos que ficavam no interior do Brasil. E também o suicídio. O suicídio era uma outra forma de resistência à escravidão, já que o escravo sabia que o senhor havia pago um grande valor, um alto valor nele, e que ele se matando, esse senhor teria um grande prejuízo financeiro. Agora falaremos da modernização do Brasil. Essa modernização que ocorreu aos poucos com o lucro que o café estava dando para o governo brasileiro. Então, através desse lucro, com a exportação do café, esse dinheiro era revertido para a urbanização e modernização de algumas cidades brasileiras, principalmente no Sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também para a construção de estradas de ferro. Ferrovias eram construídas em todo o Brasil, o que facilitava o transporte das mercadorias, do café, entre outras mercadorias, ao redor do Brasil. E de pessoas também, né, pessoal? O transporte de pessoas também. Então, a modernização com a questão das estradas de ferro foi um ponto crucial ali no Segundo Reinado e também vai contar com o apoio de um camarada chamado Barão de Mauá. Esse que foi responsável por construir também boa parte das estradas de ferro, construir o porto, né, o estaleiro Mauá, e ajudar nessa modernização do Brasil. E um dos pontos altos do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai. Essa guerra que aconteceu entre Brasil, Argentina e Uruguai de um lado contra o Paraguai do outro lado. Por que esta guerra aconteceu, pessoal? Foi por causa do monopólio, da questão do uso do Rio da Prata. Esse rio que era responsável por escoar os produtos do interior da América para o Oceano Atlântico e também para enviar produtos do Oceano Atlântico para o interior da América. No caso, o Paraguai, neste período, ele estava se industrializando. O líder do Paraguai era esse camarada aí, Solano Lopes. E, sob o domínio de Solano Lopes, o Paraguai vinha se industrializando. Ele era a favor de que a bacia do Rio da Prata, né, o Rio da Prata fosse usado pelos paraguaios para escoar os seus produtos industrializados, já que o Paraguai não tem saída para o mar, porém ele era contra
as ideias de Brasil e Argentina de estabelecer o livre comércio no Rio da Prata. E não só o Brasil e a Argentina queriam estabelecer o livre comércio no Rio da Prata, como também os Colorados, um partido político do Uruguai, porque o Uruguai estava dividido entre dois partidos políticos, os brancos e os colorados. No caso, os brancos não queriam que houvesse um livre comércio na Bacia do Prata. Então, no caso, Solano Lopes apoiava os brancos do Uruguai, enquanto o Brasil e a Argentina apoiavam os colorados. E o conflito começou após o Solano Lopes prender um navio brasileiro no Rio da Prata. E isso daí foi o motivo de estourar esse conflito entre paraguaios, argentinos, brasileiros e uruguaios. No entanto, pessoal, essa guerra durou muito tempo porque, apesar do Paraguai lutar sozinho, o exército paraguaio era bem forte, bem treinado. E o que aconteceu? Brasil, Argentina e Uruguai, para manter seus esforços de guerra, pegaram empréstimos com a Inglaterra. Então, a Inglaterra que queria que a guerra acabasse logo, porque a Inglaterra estava perdendo dinheiro com a continuidade dessa guerra, já que os seus produtos não podiam ser escoados para o interior da América, e assim o lucro caía. Por outro lado, a Inglaterra lucrava quando o Uruguai, Brasil e a Argentina pegavam empréstimos com ela para manter os seus esforços de guerra. O certo é que ao final dos esforços de guerra da Tríplice Aliança, como ficou conhecida essa união entre Brasil, Argentina e Uruguai durante a Guerra do Paraguai, essa Tríplice Aliança saiu vencedora. E o Paraguai foi derrotado, nunca mais se reergueu como uma potência industrial, e muitas pessoas falam que isso daí foi interessante para a Inglaterra, que vendia seus produtos industrializados e que patrocinou a Tríplice Aliança para que mantivesse o monopólio de produtos industrializados a venda de produtos industrializados dentro da América do Sul, acabando com um concorrente próximo. Por outro lado, outros historiadores dizem que a Guerra do Paraguai foi motivada porque o Paraguai de Solano Lopes temia os esforços brasileiros e argentinos e que esses daí fossem grandes concorrentes dele no setor industrial também. Uma das consequências da Guerra do Paraguai pode ser evidenciada, pode ser resumida nesta imagem aí. O que aconteceu? No Brasil, o Brasil ele tinha um exército muito fraco, muito incipiente ainda, tanto é que o Brasil promoveu a criação da Guarda Nacional no período regencial. E para que o exército brasileiro continuasse vivo na guerra, o governo prometeu que os escravizados que fossem liberados pelos seus senhores para lutar na guerra receberiam a carta de alforria, ou seja, seriam libertos caso sobrevivessem à guerra. E muitos escravizados, ou homens, né, claro, foram lutar na Guerra do Paraguai. E ao voltarem para as terras, né, as fazendas onde moravam, eles se depararam com essa cena aí. Eles livres, cheios de medalha no peito, com o uniforme do exército, enquanto os seus parentes, mãe, irmão, filhos, etc., ainda eram escravizados e apanhavam, sofriam castigos físicos como os escravizados aqui no Brasil sofriam. Então essa imagem demonstra isso, o desespero do soldado, né, ex-escravizado, voltando da Guerra do Paraguai e vendo seus parentes sofrendo, sendo castigados no tronco. Além da participação dos escravizados, podemos destacar também a participação das mulheres na Guerra do Paraguai, algo que era raro de acontecer. Mas de que maneira as mulheres participaram da Guerra do Paraguai? Elas participaram ajudando, dando suporte às tropas brasileiras na guerra. No caso, elas ajudavam costurando uniformes e bandeiras, no preparo de alimento para as tropas, né? E fazendo a função de enfermeira, ajudando, né? No caso,
os feridos de guerra, cuidando dos ferimentos deles. E muitas dessas mulheres, na verdade, elas estavam ali acompanhando seus maridos e seus filhos durante a guerra. E ao final da Guerra do Paraguai, nós vamos ver o segundo reinado de Dom Pedro II buscando elementos nacionais para fortalecer a figura do Brasil como uma grande nação. Então a guerra serviu muito para isso, para que o Brasil fosse visto como uma nação vitoriosa, uma nação guerreira. Então o segundo reinado se valeu muito da vitória na Guerra do Paraguai. E isso ficou marcado nas pinturas, nas gravuras que foram feitas da guerra, claro, no pós-guerra, né? No pós-guerra foram feitas gravuras de cenas de batalhas da Guerra do Paraguai e essas figuras, essas imagens foram feitas para fazer para formar, na verdade, uma identidade nacional, para valorizar uma identidade brasileira. E outro elemento criado foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. O IHGB que ficou responsável por centralizar informações dos vários locais, né, das várias províncias que existiam no território brasileiro e formar um estado unificado. A função produzida pelo IHGB era a mesma produzida pelo IBGE, tá certo? E ao final da Guerra do Paraguai, nós podemos falar da questão da imigração europeia para o Brasil, que aconteceu devido a algo que estava acontecendo na Europa, o que? A industrialização das nações europeias. Essa industrialização fez com que se formasse na Europa um exército de mão de obra reserva, mas muitas pessoas estavam desempregadas na Europa, ou seja, a Europa estava com excesso populacional e ela tinha que mandar esse excesso populacional para algum lugar. E um dos lugares escolhidos foi o Brasil. O Brasil que necessitava, né, de mão de obra assalariada, já estava buscando essa mão de obra assalariada e começou a trazê-la através desses imigrantes europeus, principalmente italianos, para virem trabalhar nas lavouras de café. E de que maneira esses imigrantes eram atraídos para virem trabalhar no Brasil? Eles recebiam cartazes com propagandas de que teriam uma vida boa, uma chance de enriquecer aqui no Brasil e, apoiados nessa ideia, eles pegavam um navio, às vezes sem o dinheiro da passagem, ou seja, o senhor da lavoura de café pagava a passagem desses imigrantes italianos para que eles chegassem aqui no Brasil. Uma vez que eles chegavam aqui no Brasil com as suas famílias, não só imigrantes italianos, mas portugueses, espanhóis também, depois árabes e japoneses vão chegar. Mas inicialmente, né, a grande tendência, né, foram italianos. E esses imigrantes eles ficavam devendo o valor da passagem para o senhor de café. Então eles iam trabalhar inicialmente no sistema de colonato, que era praticamente um sistema escravo, era uma semi-escravidão. Por quê? Porque o imigrante ele tinha que comprar apenas no barracão do senhor, do barão de café, né? Ele tinha que comprar os produtos, ou seja, os alimentos, as roupas, todas no barracão. Sendo que o trabalho dele, o salário dele, parte desse salário era voltado para pagar o dinheiro da passagem. E ao mesmo tempo ele fazia dívidas no barracão do senhor de café. Ou seja, a dívida desse imigrante ela nunca acabava, porque no momento que ele terminava de pagar a passagem que trouxe ele para o Brasil, ele agora teria que pagar as dívidas que ele contraiu no barracão, com alimento, com roupas, entre outros produtos. Porém, esses imigrantes eles recebiam um pedaço de terra para cultivar quando chegavam no Brasil, recebiam moradia, mas isso não era suficiente nesse momento. E dentro ainda da imigração, nós podemos falar
das leis de terra de 1850, ela que foi criada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que falava que as terras não poderiam ser transferidas de uma pessoa para outra. Na verdade, essas terras tinham que ser compradas. E qual era o objetivo da lei de terra? Era fazer com que os escravizados não se tornassem senhores de terras. Por quê? Porque muitos senhores de terras não tinham herdeiros e, com isso, se temia que alguns escravizados tomassem posse dessa terra por esses senhores não terem herdeiros. Porém, com as leis de terra, as terras não poderiam ser mais doadas, transferidas dessa maneira, elas tinham que ser compradas. Então, caso um senhor, um barão de café, morresse sem herdeiros, essa terra seria leiloada, seria vendida para uma pessoa que pudesse comprar. E uma vez que o escravizado não recebia salário, ele não poderia comprar terras. Então, as leis de terra foi uma maneira encontrada pelo governo brasileiro para que os escravizados, os afrodescendentes, não conseguissem adquirir terras no Brasil, propriedades. Aí vocês podem ver uma imagem, né, uma foto da época, dois imigrantes trabalhando na lavoura de café. E um detalhe, pessoal, esses imigrantes europeus começaram trabalhando na lavoura de café, eles dividiam espaço junto com os escravizados africanos e afrodescendentes. Então, era uma mistura de mão de obra assalariada, semi-escrava, né, com o trabalho escravizado. E aí sim nós podemos falar das leis abolicionistas no segundo reinado, que é o que? A Lei Bill Aberdeen, ou Aberdeen, como eu gosto de falar, mas tem nessa questão Aberdeen, e de 1845 a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que nós já vimos, né, que essas leis tinham o objetivo, né, no caso a Lei Eusébio de Queiroz conseguiu o objetivo de acabar, findar o tráfico de escravos para o Brasil. Depois dela veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava, a partir daquela data, daquele ano, os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871. Então, os filhos desses escravizados, eles seriam libertos. Mas o que que acontece? No caso, a criança ela não iria ficar livre sozinha, né? Ela teria que viver com seus pais, teria que ter uma criação. Então, neste caso, a criança vivia e trabalhava como escravo para o senhor, porque os seus pais eram escravizados. Então, ela trabalhava como uma escravizada, sendo que ela era livre, sendo que ela era uma criança livre, mas trabalhava como escravizado. E depois de 1871 veio em 1885 a Lei dos Sexagenários, que era o quê? Libertava os escravos que tinham 60 anos ou mais. Só que essa lei tem um porém. Os escravizados que chegavam aos 60 anos, que era uma coisa rara, porque a média de idade de expectativa de vida entre os escravizados era de 35, 40 anos, por causa do trabalho que eles exerciam e da má alimentação que obtinham, da péssima qualidade de vida que tinham. Então, esses escravizados eles não tinham uma média de idade, né, uma expectativa de vida muito alta. Então, era raro os escravos que chegavam aos 60 anos. E aqueles que chegassem aos 60 anos, eles não seriam libertos de imediato. Eles ainda teriam que trabalhar pelo menos uns 3 anos para o senhor do café, o barão do café, para indenizar esse barão, segundo a lei do sexagenário. Eles teriam que indenizar, ou seja, o cara era escravizado e ao mesmo tempo ele tinha que indenizar o senhor e não ser indenizado. Olha só que contradição. E por último veio a Lei Áurea de 1888, essa sim que libertou de vez todos os escravizados do Brasil, né? A lei que o pessoal fala, assinada pela Princesa Isabel e que libertou todos os escravizados brasileiros no dia 13 de maio de 1888. E após a Lei Áurea, nós podemos falar do fim do Império, pessoal. Que o que acontece? Dom Pedro II,
ele já era bem idoso, ele governou o Brasil praticamente durante todo o século XIX, mas quem sustentava Dom Pedro II no poder era um tripé, que era formado pela Igreja Católica, os militares e os barões do café. E Dom Pedro II perdeu esse tripé. Primeiro ele vai perder a Igreja Católica, porque Dom Pedro II era vinculado à maçonaria. A Igreja Católica dizia que a maçonaria era algo satânico, algo pecaminoso, e que iria se desvincular do Brasil porque o imperador brasileiro era maçom. O apoio dos militares, o Dom Pedro II perde a partir da Guerra do Paraguai, porque a fileira de militares do Exército Brasileiro começou a ser formada majoritariamente por ex-escravizados. E quando ele faz a manutenção da escravidão, ele vai confrontar algumas autoridades do Exército Brasileiro. E essas autoridades que eram influenciadas por ideias positivistas, ou seja, ideias científicas ligadas à razão e que defendiam um Estado republicano e não imperial. E ele perde, por último, o apoio dos barões do café, isso já no final da década de 80 do século XIX. E ele perde quando ele assina a Lei Áurea, né? A princesa Isabel assina a Lei Áurea e liberta os escravizados, acabando com o lucro dos barões de café, de certa forma, acabando com a mão de obra gratuita desses barões de café. Então, quando essa mão de obra é finalizada, é findada, os barões de café, eles retiram seu apoio ao governo de Dom Pedro II, apoio esse que estava sustentando Dom Pedro II no poder, e passam a apoiar os grupos republicanos. Assim, um ano depois da Lei Áurea ser assinada, em 1889, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar brasileiro, ele proclama a República do Brasil, ou seja, a República do Brasil é proclamada e chega ao fim o Brasil Império, chega ao fim o regime imperial no Brasil. Então, pessoal, é isso que a gente tinha a falar na aula de hoje. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.